vou trazer uma, uma revisãozinha dessas duas últimas aulas, né? Porque são realmente um tema mais complicadinho, um pouco mais difícil. Nós falamos muita coisa aí, teve acho que 3 aulas praticamente, né? Então vai ser uma revisãozinha mais rápida, porque também a gente vai terminar essa parte aí, é o último trechinho desse capítulo que nós estamos, dos orixás e dos exus, né? Então, para a gente ir relembrando o que nós falamos, primeiramente nós falamos aqui, né, dos orixás. Então, para entendermos um pouco mais sobre orixás, iremos buscar nas obras básicas do Espiritismo e outras obras complementares esta compreensão que são, quem são e como atuam. Então, estamos acostumados a chamar de orixás as entidades que os médiuns da Umbanda ou do Candomblé incorporam. No dicionário, encontramos a seguinte definição da palavra orixá: substantivo masculino, divindade secundária do culto Jeje, Nagô, medianeira que transmite as súplicas dos devotos à suprema divindade deste culto. Ídolo africano, representação antropomórfica de um orixá. E antropomórfica significa doutrina que atribui a Deus uma forma humana. Segundo os livros espíritas, temos orixás, são forças vivas da natureza. Então, vamos procurar entender um pouco o que é isso daí. A gente trouxe o dicionário aqui para vocês terem uma ideia, né? Lá no dicionário diz que orixá, então, é uma divindade de um culto Jeje ou Nagô, né? E Urubá vem da África. Essa divindade, ela é antropomórfica, o que significa? É como se fosse um Deus com feições ou com jeitos ou qualidades de uma pessoa humana, de uma forma humana. Então, por isso que dentro desses deuses, desses orixás, né, nós encontramos o orixá do amor, o orixá da terra, o orixá da beleza, outro que representa a tempestade e tal, é mais intempestivo, também é mais calmo, outro um pouco mais irritado, porque ele tem esta forma, essas feições, essas qualidades humanas dentro desses deuses, tá? E vamos ver, então, como é que é esse orixá segundo... sim, e são como forças vivas da natureza, né? A mitologia ou culto africano incorporados em nossas tradições, temos a seguinte explicação para o orixá. Então, aqui nós vamos ver cada um deles, né? O que eles comandam, qual determinada região ou parte da terra ele assumiu ou ele comanda, né? Sempre lembrando que orixá, na... orixá, no culto, né, africano, ou no candomblé, por exemplo, ele é como se fosse uma divindade. Ele assume uma divindade. Ele é um representante que estava encarnado, que desencarnou, então ele passa a ser um orixá. Ele é um ancestral. Já na Umbanda, ele toma mais como uma figura, como sendo uma força da natureza. Ele não assume tanto essa ancestralidade como tem no candomblé. Ele é mais uma força da natureza. Por isso que aqui ele está mais ligado a coisas da natureza. Então, nós vamos ter Olorum, que é o Deus supremo do povo Yorubá,
que criou as divindades chamadas orixás, para representar todos os seus domínios aqui na Terra, mas não são considerados deuses. A cada um deles tem o domínio sobre determinada área ou ação da natureza e conhecimento para com a natureza e acontecimentos para com o homem. Então, vamos ver alguns exemplos. Então, aqui, é como se fosse o nosso Deus, é o Deus, né? E ele é quem cria os orixás. Os orixás, então, representam ele aqui na Terra, tá? E junto de cada domínio. Então, Deus, o Olorum deu para cada um lugar para eles comandarem, ok? Então, Exu, que é o orixá guardião dos templos, casas, cidades, pessoas, mensageiros, divino dos oráculos. Então, para Exu, ele deu para ser guardião das coisas, casas, templos, e o mensageiro, aquele que vai levar para os orixás o que vamos dizer, os humanos ou nós encarnados desejamos. Ele é aquele que faz, intermedia, né, que conversa com os orixás e com os encarnados. Ogum, orixá do ferro, da guerra e tecnologia. Oxóssi, orixá da caça e da fauna. Logum-Nedé, orixá jovem da caça e da pesca. Xangô, orixá do fogo e trovão, protetor da justiça, que é orixá das doenças epidérmicas e pragas. Oxumaré, orixá da chuva e do arco-íris. Ossanhê, orixá dos remédios, conhece o segredo de todas as folhas. Oiá, ou Inhaçã, orixá feminino dos ventos, relâmpagos e tempestades. Oxum, orixá feminino dos rios, do ouro, do jogo do búzios e amor. Iemanjá, orixá feminino dos lagos, mares e fertilidade. Nanã, orixá feminino dos pântanos e da morte. Omolu, orixá da terra e da saúde. Oxalá é o nome genérico para vários orixás funfum branco. Então, aí eu vou ter o Oxalá, vou ter o Orixalá, ou Obatalá, que é o mais velho, é o mais respeitado pai de quase todos os orixás, criador do mundo, dos corpos humanos, e o Ifá, ou Orumilá Ifá, que é o orixá da adivinhação e do destino. Que é o orixá também tido como criador do mundo. Oxalufã, que é o orixá velho e sábio, e Oxaguiã, que é o jovem e guerreiro. Oxalá, Oxalufã, Oxalá aquilo que eu coloquei aqui, que é o nome genérico de vários orixás. Então, na verdade, eu tenho ele como Oxalufã, que é o velho, e o Oxaguiã, que é o novo. É tudo parte de Oxalá. Como eu falei aqui, eu falei nessa aula, quando eu coloquei, pode ver que aqui tem mais de 16, né? Na verdade, o candomblé ele traz como se tivessem 16 santos. Mas quando a gente vai procurar, por causa diversos países, diversos tribos diferentes, da onde vem, que nem tem lá do Jeje, do Yorubá, do Nagô, vai aparecendo um monte e vários outros tipos de orixá, tá? Então não fica só em 16, tem muito mais. Mas aqui eu trouxe mais ou menos para vocês verem. Então, cada centro, cada comunidade, ou vamos dizer, que eles assumem aquela divindade e eles têm ali os seus 16. Vejamos o que nos diz os livros espíritas a respeito de orixá. Então, aqui está no livro, né, Tambores de Angola. Sim, meu filho, interferiu o pai João. É importante compreender
que o que sejam orixás e sua atuação no mundo. A parte todo o ritual e as práticas que soam como excessos para nós, convém entender o que está por detrás da alegoria. Orixá é uma força viva da natureza, por vezes confundido com os elementais, que se afinizam com suas vibrações. Podemos dizer que orixá é uma vibração cósmica, sendo assim, não se equipara aos seres desencarnados que incorporam em seus médiuns. Então, aqui eu fiz toda aquela explicação, foi colocando, né, o que era elemental, que são forças da natureza, são espíritos que ainda não chegaram a serem um espírito luminal ou ter a idade, a razão, mas são criados por Deus e eles movimentam toda a parte da natureza comandada por espíritos superiores. Então, a gente tem que ver que orixá, ele é uma força viva da natureza, né? Às vezes é confundido com esse elemental, mas não é esse elemental. Ele apenas trabalha ou se afiniza com as vibrações desses elementais, desses espíritos ainda em evolução, tá? E, sendo assim, por eles não serem essa força viva da natureza, e se afinizarem com os elementais, não são eles que incorporam nos médiuns. É o que ele está dizendo aqui, que nós também explicamos, tá? Isso aí é diferente. Vamos ver o próximo slide aqui, vai falar. No trecho acima tirado do livro Aruanda, de Robson Pinheiro, por Ângelo Inácio, Pai João instruindo Ângelo Inácio, explicando que orixá, sendo força da natureza, não podem ser comparados nem confundidos com os espíritos desencarnados que os médiuns incorporam na Umbanda. Então, na Umbanda, a incorporação mesmo de um orixá tem ali um espírito desencarnado que está atuando. Como nós vimos, como eu falei, ou eles recebem a vibração desse orixá, então ele passa para o médium aquela vibração, é como se ele fosse também um médium do orixá, para passar aquela vibração, mas, na verdade, para haver a mediunidade, para se trabalhar com a mediunidade, precisa sempre ter um desencarnado. Por que o desencarnado? Porque o desencarnado, ele tem perispírito como o encarnado tem. E a junção do perispírito do médium encarnado com a junção do perispírito do desencarnado é que propicia a comunicação. Sem isso, não existe. Os elementais, ou os orixás aqui, essas forças da natureza, eles têm perispírito, mas o perispírito dele não se compara com o perispírito de um ser humano. Tá? Então, não tem como haver essa sintonia. Tá? Então, não há essa sintonia, não tem como dar comunicação ou passar essa comunicação. Encontramos ainda no livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo espírito de Viana de Carvalho, psicografado de Valdo Pereira Franco, edição de 1999, na pergunta 63. O Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia, as quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, para onde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Então, foi feita essa pergunta para a Viana de Carvalho, espírito, e ele vai responder isso. E isso daí, ele respondendo essa pergunta, tem a ver com o que a gente fala que é um elemental e que eles são forças vivas da natureza e que podem irradiar-se e podem até mesmo um espírito, através de um espírito,
encarnado, mas sentir, passar para o médium essas forças da natureza, essas vibrações da natureza.